Imagine só, um dia 14 de março de 1879, na encantadora cidade de Ulm, no sul da Alemanha, nascia um gênio que mudaria para sempre a forma como entendemos o universo. Sim, estamos falando de Albert Einstein, o visionário por trás da teoria da relatividade, cujas ideias revolucionárias ainda ecoam nos corredores da ciência moderna. Mas você já parou para pensar como era o mundo naquele momento? Não era apenas a Alemanha de hoje, era o Império Alemão, um período de transformações e oportunidades, onde cidades como Ulm já despontavam como centros urbanos vibrantes, parte de um reino maior, o de Württemberg, que brilhava com sua riqueza cultural e econômica. A história de Einstein começa com uma família de origem humilde, mas cheia de determinação. Seu pai, Hermann Einstein, um judeu askenazi nascido em Buchau, era um homem de negócios com veia acadêmica, embora as circunstâncias o tivessem levado a abandonar os estudos para trabalhar. Junto de seu irmão Jacó, ele administrava uma pequena loja de colchões em Ulm, mas sonhava com algo maior. A mãe de Albert, Pauline Koch, vinha de uma família de comerciantes judeus bem relacionados em Württemberg, e seu casamento com Hermann em 1876 selou uma união que traria ao mundo uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Albert foi o primeiro filho do casal, seguido 2 anos depois por sua irmã, Maja. Seu nascimento coincidiu com uma época de mudanças. A família Einstein, ainda jovem e com recursos limitados, viu em Munique, a maior e mais próspera cidade do sul da Alemanha, a chance de um novo começo. Em 1880, Hermann e Jacó mudaram-se para lá, onde fundaram a Einstein Sie, uma empresa de engenharia elétrica que buscava surfar a onda da eletrificação que começava a transformar a Europa. Era um momento de efervescência, e o pequeno Albert, sem saber, crescia no epicentro de uma revolução tecnológica. Sua infância foi marcada por contrastes. De um lado, a disciplina rígida da escola católica primária e depois, do prestigiado Luitpold Gymnasium, onde estudou de 1887 a 1894. Do outro, a liberdade intelectual que encontrava em casa. Desde cedo, Einstein demonstrou uma curiosidade insaciável. Aos 12 anos, já dominava a álgebra e se encantava com a geometria euclidiana, devorando livros avançados como se fossem romances. Seu tutor particular, Max Talmud, um estudante de medicina que o introduziu à matemática e à ciência, logo percebeu que o garoto superava seu próprio conhecimento. Não demorou para que Albert mergulhasse sozinho em temas complexos como cálculo, física e filosofia, explorando obras de gigantes como Kant, cujo Crítica da Razão Pura ele absorveu com uma profundidade rara para um adolescente de 14 anos. Mas nem tudo eram flores. O sistema educacional rígido da Alemanha oprimia sua mente livre. Em 1894, com os negócios da família em crise após o fracasso de um grande contrato em Munique, os Einstein rumaram para a Itália, primeiro Milão, depois Pavia. Albert ficou para trás por alguns meses, mas a distância só reforçou sua insatisfação com a escola. Com uma argumentação persuasiva, convenceu os pais e as autoridades a permitirem sua saída, unindo-se à família na Itália. Foi lá, longe das amarras do ensino tradicional, que seu talento floresceu ainda mais. Em 1895, aos 16 anos, prestou o exame de admissão para a Escola Politécnica Federal de Zurique, na Suíça, um dos templos do conhecimento em ciência e engenharia. Embora tenha se destacado nas provas técnicas, sua juventude o impediu de ser aceito imediatamente. Mas Einstein não era do tipo que desistia fácil. No ano seguinte, após completar seus estudos equivalentes ao ensino médio suíço, ele não só passou no exame como renunciou à cidadania alemã, um gesto simbólico de quem já olhava para o futuro com olhos próprios. E assim, com determinação e uma sede inigualável por conhecimento, o jovem que um dia brincava entre os livros de geometria e as páginas de Kant estava prestes a escrever seu próprio capítulo na história. Um capítulo que, como sabemos, não seria nada convencional. Mas a vida, como ele mesmo viria a provar, não segue linhas retas. Enquanto o mundo via como um futuro engenheiro ou professor, Einstein enfrentava uma escolha que o marcaria para sempre: a cidadania. A Alemanha, sua terra natal, exigia que ele servisse ao exército, um caminho que para um espírito livre como o seu soava como uma prisão. Renunciar à nacionalidade alemã havia sido um ato de rebeldia silenciosa, mas agora, sem pátria, ele precisava de um porto seguro. A Suíça, com sua neutralidade e tradição de acolher mentes brilhantes, parecia o lugar ideal. E assim, em 1896, com apenas 17 anos e uma mala cheia de sonhos, ele cruzou as fronteiras rumo à Escola Politécnica de Zurique. Era outono, e as ruas da cidade respiravam o ar frio das montanhas.
Dentro daqueles muros entre equações e debates acalorados, Einstein não era apenas mais um estudante, era uma força da natureza. Seus professores, impressionados com sua habilidade para desvendar os mistérios da física e da matemática, não hesitaram em encorajá-lo. Você nasceu para isso. E ele sabia. Desde criança, quando desmontava brinquedos para entender como funcionavam ou devorava livros de ciência como se fossem romances, sua mente operava em uma frequência única. 4 anos se passaram e cada aula, cada noite em claro estudando, cada discussão com colegas eram peças de um quebra-cabeça que só ele conseguia enxergar completo. Em 1900 o diploma finalmente chegou, não como uma linha de chegada, mas como o primeiro degrau de uma escada que ele mesmo construiria. Zurique havia sido mais do que uma escola, foi o laboratório onde suas ideias começaram a tomar forma. A física clássica com suas leis imutáveis já não bastava para explicá-las. Ele queria mergulhar mais fundo, onde os átomos dançavam e a luz se comportava de maneiras que ninguém ousara questionar. E se medíssemos o invisível? Pensava. E se o universo fosse muito mais estranho, e muito mais belo, do que imaginávamos? Suas anotações rabiscadas à margem dos cadernos eram o germe de uma revolução. Mas a ciência, como a vida, não se faz sozinha. Foi ali, entre os corredores da Politécnica, que ele cruzou com Mileva Maric, uma das poucas mulheres a ousar desafiar os preconceitos da época. Sérvia física tão brilhante quanto teimosa. Entre equações e olhares furtivos, nasceu uma cumplicidade que iria além dos livros. Ela era sua parceira intelectual, sua confidente, a única que entendia a linguagem de seus pensamentos mais audaciosos. Juntos discutiam teorias, sonhavam com descobertas. E por que não? Com um futuro onde o amor e a ciência andassem de mãos dadas. Porém, o destino gosta de testar aqueles que ousam sonhar. Em 1901, quando Mileva descobriu que esperava uma filha, o mundo deles tremeu. Uma criança fora do casamento era um escândalo, uma mancha na reputação de ambos. A pressão social, o medo, a incerteza, tudo pesava sobre eles. Mileva voltou para a Sérvia, onde deu à luz Lieser, uma menina cujo destino se perderia nas brumas da história. Alguns dizem que ela sucumbiu à escarlatina, outros que foi dada para adoção. O certo é que seu nome desapareceu das cartas, como se o próprio tempo tivesse apagado suas pegadas. Einstein, então com 22 anos, carregaria essa dor em silêncio, um capítulo que nunca mencionaria abertamente. Mas a vida implacável seguia em frente. Em janeiro de 1903, ele e Mileva oficializaram sua união, como se o papel pudesse redimir o passado. Nos anos seguintes, 2 filhos, Hans Albert e Eduard, preencheriam suas vidas com risos e desafios. Enquanto isso, Einstein lutava para encontrar seu lugar no mundo acadêmico. Seu diploma, apesar de impecável, não lhe garantia um posto. As portas das universidades se fechavam uma após a outra, como se o sistema não soubesse o que fazer com uma mente tão inquietante. Foi então que a sorte, ou talvez o destino, interveio na forma de um amigo, Marcel Grossmann, cujo pai tinha conexões no escritório de patentes de Berna. Por que não trabalha conosco? Sugeriram. Você tem um dom para entender como as coisas funcionam. Einstein aceitou não como um fracasso, mas como uma oportunidade. Afinal, ali, entre patentes de motores e dispositivos elétricos, ele teria tempo para pensar. E pensar era exatamente o que fazia de melhor. Sentado à sua mesa, analisando inventos que mudariam o cotidiano das pessoas, sua mente voava muito além. Como a eletricidade se propaga? Como a luz se move? E se as leis que governam o universo fossem diferentes do que nos ensinaram? As perguntas o consumiam. Enquanto o mundo via nele um simples funcionário público, ele estava, na verdade, desmontando os alicerces da física clássica. E em 1905, um ano que ficaria conhecido como seu Annus Mirabilis, ele finalmente explodiria em cena, não como um patenteador, mas como o homem que reescreveria as regras do cosmos. E então, como um raio em céu sereno, veio a primeira das 4 revoluções. Não uma, não duas, mas 4 obras-primas científicas, todas nascidas no mesmo ano. Como se o universo tivesse conspirado para que 1905 fosse o momento em que a humanidade finalmente abrisse os olhos para verdades há muito ocultas. O primeiro golpe? Uma explicação tão elegante quanto implacável para um fenômeno que deixava os físicos de cabelos em pé, o efeito fotoelétrico. Imagine só, a luz que por séculos fora tratada como uma onda suave e contínua, como as marés que beijam a praia, revelava-se nas mãos de Einstein, algo muito mais misterioso e poderoso. Não era apenas uma vibração etérea, mas sim uma chuva de partículas minúsculas, quanta de energia, cada uma carregando um pacote indivisível de força.
A luz não é um fluxo infinito, parecia dizer seu papel publicado em junho daquele ano. Ela é feita de grãos. Grãos que batem nas superfícies como marteladas de um relógio cósmico, arrancando elétrons de seus átomos com precisão matemática. Era uma ideia tão radical que até os mais céticos tiveram que engolir em seco. Afinal, como ignorar a evidência? Quando a luz de certa frequência incidia sobre um metal, elétrons eram ejetados, não como um borrão aleatório, mas com energias exatas previsíveis, como se obedecessem a uma lei oculta. Einstein não apenas descreveu o fenômeno, ele quantificou a rebeldia da luz. E ao fazê-lo jogou as bases para algo que nem mesmo ele poderia prever na época, a mecânica quântica, esse reino de paradoxos onde partículas são ondas e gatos podem estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Mas não pense que ele parou por aí. Enquanto o mundo ainda digeria sua primeira sacudida, Einstein já estava com a caneta na mão novamente. Desta vez, seu alvo era algo aparentemente mundano, o movimento errático de grãos de pólen flutuando na água. O que, para qualquer outro, seria um mero capricho da natureza, para ele era uma janela para o invisível. Em julho, seu segundo artigo desvendava o movimento browniano, aquela dança caótica de partículas que, sob o microscópio, parecia um balé de bêbados. Não é magia, escreveu, é a prova de que os átomos existam. Eis a genialidade em sua forma mais pura, onde outros viam ruído, ele enxergava sinfonia. Cada solavanco daqueles grãos era, na verdade, o resultado de bilhões de moléculas de água colidindo contra eles, como uma multidão empurrando um dançarino no meio de uma festa. Com equações que pareciam saídas de um sonho febril, Einstein não só confirmou a existência dos átomos, até então uma teoria controversa, como calculou seu tamanho. De uma só vez, ele transformou o abstrato em tangível, o invisível em mensurável. Os céticos, mais uma vez, tiveram que se curvar. E assim, em poucos meses, um funcionário do escritório de patentes de Berna havia feito o impossível. Provou que a luz era partícula, que os átomos eram reais, e que o universo, afinal, era muito mais estranho e maravilhoso do que qualquer um ousara imaginar. Mas espere, porque o melhor, ou o mais aterrador, ainda estava por vir. Mas não pense que a revolução parou por aí. Enquanto o mundo ainda tentava assimilar que o tempo podia se esticar e o espaço se contrair, Einstein, aquele mesmo jovem do escritório de patentes, preparava seu golpe final. E desta vez, não seria apenas sobre como medimos o universo, mas sobre o que alimenta o universo. Imagine o ano de 1905 como um vulcão adormecido que de repente entra em erupção. Setembro trouxe a relatividade especial, uma teoria tão radical que fez os alicerces da física tremerem. Mas novembro foi o terremoto. Com apenas algumas páginas, Einstein revelou uma verdade tão simples quanto devastadora. Massa e energia não são primas distantes, são a mesma coisa. A equação que surgiria dali, E igual mc sobrescrito 2, não era apenas uma fórmula. Era uma chave. Uma chave que destrancaria portas para realidades que nem os sonhos mais febris dos cientistas ousavam vislumbrar. Eis o que isso significava, aquele pedaço de metal em sua mão, aquele grão de poeira flutuando no ar, até mesmo o ar que você respira, tudo isso carrega consigo uma quantidade absurda de energia. Basta liberá-la. Um único grama de matéria, se convertido totalmente em energia, poderia alimentar uma cidade inteira por dias. Era como descobrir que cada átomo do universo era uma bomba adormecida, esperando apenas pelo toque certo para explodir em luz. E Einstein, com sua caneta e seu papel, havia acabado de acender o pavio. Claro, ele não sabia, ninguém sabia, o quão literalmente essa descoberta mudaria o curso da história. Décadas depois, quando o mundo assistiria, horrorizado, ao cogumelo atômico se erguer sobre Hiroshima, Einstein olharia para trás e murmuraria, com uma mistura de genialidade e arrependimento: se eu soubesse, teria sido relojoeiro. Mas em 1905, isso era apenas teoria. Uma teoria tão elegante que até os céticos mais ferrenhos tiveram que engolir em seco e admitir: o homem tinha razão, mais uma vez. E assim, em apenas um único ano, Albert Einstein reescreveu as regras do jogo. Não uma, não duas, mas 4 vezes. Cada papel publicado era como um golpe de martelo no velho mundo, rachando as certezas da física clássica e revelando, por baixo, um universo muito mais vasto, muito mais poderoso e francamente muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Os átomos existiam. A luz era uma partícula e uma onda. O tempo não era absoluto. E agora até a matéria podia se transformar em pura energia. Mas aqui está a ironia: enquanto os acadêmicos ainda debatiam suas equações em salões empoeirados, o mundo real já começava a colher os frutos, ou, dependendo do ponto de vista, as consequências dessas descobertas.
porque a ciência não é apenas sobre entender, é sobre fazer. E o que Einstein havia feito sem querer era entregar à humanidade as ferramentas para remodelar a própria realidade. Hoje, quando você olha para o GPS do seu celular e ele, como por magia, sabe exatamente onde você está, agradeça à relatividade. Quando as portas automáticas de um supermercado se abrem sozinhas como se lessem sua mente, lembre-se, são os fótons, aquelas mesmas partículas de luz que Einstein descreveu, ricocheteando em você. E quando você acende uma lâmpada LED, saiba que está usando uma tecnologia que só existe porque em 1905, um homem ousou questionar o óbvio. O ano milagroso não foi apenas um marco na ciência. Foi o momento em que a humanidade percebeu que as leis do universo não eram imutáveis, não eram sagradas. Eram, na verdade, um convite. Um convite para ir além, para sonhar maior, para, quem sabe, um dia, dominar até mesmo as estrelas. E tudo começou com um funcionário público, uma caneta e a coragem de dizer: e se estivermos errados? Imagine só, enquanto você lê este texto em uma tela iluminada, enquanto a energia que alimenta seu dispositivo flui silenciosamente pelos fios, enquanto o próprio universo se expande em um ritmo calculado por equações que desafiam a intuição humana, tudo isso é herança de um único ano, de um único homem, de uma única pergunta: o que aconteceria se o impossível fosse possível? Porque não se trata apenas de E igual mc sobrescrito 2, essa fórmula que parece tão simples quanto uma assinatura, mas que esconde em seu núcleo a chave para desbloquear o próprio tecido da realidade. Einstein não apenas escreveu isso em seus Annus Mirabilis, ele nos deu as ferramentas para reescrever o destino. A energia não é mais um mistério abstrato, é massa em movimento, é luz aprisionada, é o segredo que permite que estrelas moribundas alimentem civilizações inteiras. E o mais incrível? Nós usamos isso todos os dias. Cada usina nuclear, cada tomografia, cada GPS que guia seus passos é um eco daqueles papers revolucionários, publicados quando o mundo ainda dependia de cavalos e cartas manuscritas. Mas aqui está o detalhe que poucos contam: a genialidade não nasce em um vácuo. Enquanto a Europa fervilhava com tensões que logo explodiriam na Primeira Guerra, enquanto impérios desmoronavam e fronteiras eram redesenhadas a sangue, Einstein estava redesenhando o próprio espaço-tempo. E o fez não sozinho, mas em uma dança intelectual com gigantes como Max Planck e Walter Nernst, que cruzaram o continente para convencê-lo a se juntar a eles em Berlim. Venha, disseram, aqui você terá não apenas um laboratório, mas um império de ideias. E assim, em 1914, enquanto canhões rugiam na Bélgica, ele se mudou para a capital alemã, não como um refugiado da guerra, mas como seu arquiteto invisível, transformando a física em uma fortaleza contra a ignorância. Berlim não era apenas uma cidade. Era o epicentro de uma revolução silenciosa. Lá, entre as paredes do Kaiser Wilhelm Institut, Einstein finalmente pôde dedicar-se ao que realmente importava, a teoria que explicaria tudo. A relatividade geral não era apenas mais uma hipótese, era a declaração de que a gravidade não era uma força, mas uma curva, um abraço do espaço-tempo em torno da matéria. Black holes? Não eram buracos, mas portais para o desconhecido, previstos antes mesmo que tivéssemos telescópios para vê-los. E quando, em 1919, um eclipse provou que a luz realmente se curvava ao passar perto do Sol, como ele havia calculado anos antes, o mundo inteiro soube: o universo não era mais o mesmo. E nem nós. Mas aqui está a ironia cruel: enquanto Einstein redefinia a realidade, sua própria vida desmoronava e se reconstruía. Mileva, sua primeira esposa, a mulher que o acompanhará nos anos de luta em Berna, não suportou Berlim. O casamento ruía sob o peso da fama e de uma paixão proibida. Elsa, sua prima, que se tornaria sua segunda esposa. Os filhos ficaram para trás, em Zurique, enquanto ele mergulhava em equações que mudariam o curso da história. Quantas noites ele passou acordado, sabendo que estava rasgando o véu do universo, enquanto sua família se desintegrava. A ciência exige sacrifícios, mas poucos são tão viscerais quanto esse: trocar o amor pelos segredos das estrelas. E então veio a guerra. Não a de 1914, mas a que se avizinhava, a que transformaria suas equações em armas. Porque E igual mc sobrescrito 2 não era apenas poesia, era um aviso. Quando, décadas depois, o mundo assistiria horrorizado ao cogumelo atômico erguer-se sobre Hiroshima, muitos culparam Einstein. Mas a verdade é que ele não inventou a bomba, ele apenas revelou a verdade, que a matéria esconde um poder tão devastador quanto sublime. E que, uma vez descoberto, esse poder não poderia ser desconhecido. Hoje, quando você olha para o céu noturno,
quando seu smartphone calcula sua localização usando satélites que corrigem o tempo com base na relatividade, quando médicos usam lasers para curar doenças que antes eram sentenças de morte, saiba que está vivendo no mundo que Einstein imaginou. Um mundo onde a curiosidade de um funcionário público suíço se tornou o alicerce da modernidade. A pergunta que fica é: o que faremos com esse legado? Continuaremos a usar suas descobertas para destruir ou para criar? Para dividir ou para unir? Porque no final, a maior lição de Einstein não está em suas equações, mas em sua coragem. A coragem de questionar, de errar, de sonhar. E acima de tudo, de nunca parar de buscar. Mas enquanto o mundo se desgarrava em trincheiras e o progresso parecia engolido pela fúria da guerra, Einstein fazia algo revolucionário. Transformava o caos em equações. Enquanto canhões rugiam na frente ocidental, ele, em seu modesto apartamento berlinense, reescrevia as leis do cosmos. Não com balas, mas com lápis e papel. Não para destruir, mas para revelar. Imagine o cenário: 1915. A Europa sangra. Impérios desabam como castelos de cartas. E ali, no coração de um continente em chamas, um homem judeu pacifista, genial, ousa sonhar com algo maior que fronteiras e nacionalismos. Ele não assina manifestos de guerra. Não se curva à histeria coletiva que varre as universidades alemãs, onde 93 intelectuais, cegos pelo ufanismo, justificam a invasão da Bélgica com tinta acadêmica. Einstein recusa. Não com gritos, mas com uma carta serena, quase melancólica. A guerra é um crime contra a humanidade, escreve. E então volta ao trabalho. Porque ele sabe, a verdadeira batalha não é travada nos campos de Flandres, mas na mente humana. E sua arma? A teoria que mudaria tudo. Em novembro daquele ano, após uma década de lutas intelectuais, ele apresenta à Academia Prussiana de Ciências as equações da relatividade geral. Não é apenas mais uma teoria. É um novo mapa do universo. Um mapa onde o espaço não é rígido, mas se curva como um tecido elástico sob o peso das estrelas. Onde o tempo não é absoluto, mas se estica e se contrai como mel em movimento. Onde a gravidade não é uma força misteriosa, mas a própria geometria do cosmos dobrando-se à presença da matéria. E o que faz esse homem enquanto o mundo arde? Ele prevê o impossível. Imagina só, em plena guerra, sem telescópios modernos, sem supercomputadores, Einstein calcula que a luz, essa coisa intocável, divinal, pode ser desviada pela gravidade. Que o Sol em um eclipse dobraria os raios das estrelas distantes como uma lente cósmica. É uma ideia tão radical que até seus colegas mais próximos duvidam. Isso é poesia, não física, murmuram. Mas ele insiste. Porque a ciência para ele não é sobre certezas, é sobre ousar enxergar além. E então, em 1919, o milagre acontece. 2 expedicionários britânicos, um em Sobral, no Brasil, outro na Ilha do Príncipe, na África, fotografam um eclipse solar. As placas revelam, as estrelas não estão onde deveriam estar. A luz, de fato, se curvou. O espaço-tempo, de fato, é maleável. A teoria de Einstein não é apenas correta. É revolucionária. De repente, o mundo acordou para um novo Deus, a ciência. E seu profeta era um homem de cabelos rebeldes, olhares distraídos e um violino sempre à mão. Jornais estampam: Revolução na ciência, nova teoria do universo. Einstein vira lenda. O pacifista que desafiou a guerra torna-se o rosto da esperança em um continente destroçado. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto a fama o eleva a alturas estratosféricas, ele permanece humano. Rejeita o nacionalismo que o quer como troféu alemão. Denuncia o antissemitismo que já sobe como maré na Europa. E em meio a honrarias, a Royal Society, o Nobel, sim, aquele de 1921, por um pequeno detalhe chamado efeito fotoelétrico, as cadeiras nas academias mais prestigiosas do mundo, ele continua o mesmo, um sonhador teimoso, porque Einstein não trabalhava por medalhas, trabalhava por respostas. E as perguntas que o consumiam eram das mais audaciosas: o universo é estático ou está se expandindo? Ele errou aqui, aliás, seu maior erro, a constante cosmológica, foi um tropeço genial. O que acontece quando uma estrela colapsa sob seu próprio peso? Sua matemática previu os buracos negros, esses poços sem fundo onde o tempo para. Podemos unificar todas as forças da natureza em uma única equação? Passaria décadas perseguindo esse sonho inalcançável. E enquanto a década de 1920 avança com seus charlestons, seus automóveis e sua ilusória paz, Einstein já enxerga a próxima tempestade. Em 1933, quando os nazistas sobem ao poder, ele não espera. Abandona a Alemanha sua casa por 20 anos com um aviso sombrio: onde queimam livros, acabam queimando pessoas.
Leva consigo apenas uma mala, um violino e a certeza de que a ciência, como a liberdade, não tem pátria. Mas essa é outra história. Por enquanto, fique com esta imagem: um homem frágil, de olhos cansados mas brilhantes, olhando para o céu noturno. Ele sabe que suas equações não salvarão o mundo da guerra. Não alimentarão os famintos nem reconstruirão as cidades em ruínas. Mas também sabe que em algum lugar do futuro, um jovem, talvez em uma escola modesta, talvez em um laboratório esquecido, olhará para suas fórmulas e pensará: se ele conseguiu, eu também posso. Eis o legado de Einstein. A prova de que mesmo nas trevas, a luz pode ser dobrada, mas nunca apagada. Há a gravidade. Não a força bruta que Newton descreveu com maçãs caindo, mas a dança cósmica que Einstein desvendou, uma teia invisível onde planetas, estrelas e até a luz se curvam como bailarinos em um palco de espaço-tempo. E aqui está o fascinante: essa revolução não nasceu de um único gênio, mas de uma corrida contra o tempo, onde dois titãs da ciência quase tropeçaram um no outro na linha de chegada. Imagine o inverno de 1915. A Europa sangra em trincheiras mas em Göttingen. David Hilbert, o matemático cuja mente cortava problemas como uma lâmina afiada, trabalha febrilmente. Nas mesmas semanas em Berlim, Einstein refina suas equações, os dedos trêmulos sobre o papel, sabendo que está à beira de algo monumental. Eles trocam cartas, quase como adversários amigáveis em um duelo intelectual. Hilbert apresenta suas ideias em novembro. Einstein envia seu artigo final à Academia Prussiana dias depois. Quem chegou primeiro? A história sorri, ambos. Porque a ciência não é uma corrida de egos, mas uma sinfonia onde cada nota, mesmo as quase simultâneas, compõe a melodia do progresso. E então veio o eclipse. Maio de 1919. Arthur Eddington, o astrônomo inglês que desafiou a guerra para provar uma teoria alemã, aponta seus telescópios para o Sol escurecido na Ilha do Príncipe. A luz das estrelas prevista por Einstein curva-se. Os jornais explodem. Revolução na ciência. Newton está derrubado. O universo, afinal, não era um relógio mecânico, mas um tecido vivo, distorcido por massas e energias. E o homem que o revelou? Um refugiado da guerra, um sonhador com cabelos rebeldes, agora aclamado como o novo arquiteto do cosmos. Mas a ironia é deliciosa. Quando o Nobel chega em 1921, não é pela relatividade, ainda considerada demasiado teórica, mas pelo efeito fotoelétrico, um trabalho de 1905 que Einstein mesmo chamava de revolucionário por acidente. Como se o destino dissesse: até os gênios são subestimados em sua própria época. E enquanto a Europa tenta se recompor, ele embarca com Elsa em uma viagem que parece saída de um romance. Nova York os recebe com fanfarras. O presidente Harding aperta sua mão, e as universidades americanas se rendem ao seu charme despretensioso. Explicar o infinito com simplicidade, murmuram os jornais. Como se o universo fosse uma história para crianças. E então o Oriente. O Japão, onde multidões se aglomeram para vê-lo passar. A Índia, onde Gandhi o recebe com um sorriso que parece dizer: você entende a alma das coisas. Na Palestina sob mandato britânico, ele caminha entre os sonhos sionistas e a dor de um povo disperso. Um lar para os judeus, escreve em seu diário, mas que não repita os erros do passado. Porque Einstein não era apenas um físico, era um homem que carregava o peso da humanidade nas equações e nas entrelinhas. De volta à Alemanha, os anos 1920 o transformam em lenda. Bohr e ele debatem mecânica quântica como gladiadores intelectuais. Deus não joga dados, brada Einstein. Pare de dizer a Deus o que fazer, responde Bohr sorrindo. Mas por trás das piadas há algo maior. A ciência como uma fogueira onde mentes brilham juntas, mesmo quando discordam. E enquanto o mundo dança no ritmo louco dos anos dourados, ele viaja novamente. A América do Sul o recebe com flores e discursos inflamados. No Rio, estudantes escalam postes para vê-lo passar. Em Buenos Aires, a imprensa o chama de o homem que roubou o segredo do céu. Mas aqui está a verdade que poucos veem. Nessas viagens, entre aplausos e flashes, Einstein busca algo mais que fama. Ele procura sinais. Sinais de que em um mundo ainda ferido pela guerra, a razão poderia ser uma ponte. Que a ciência, como a música ou a poesia, era uma linguagem universal. E quando olha para o céu noturno, o mesmo que inspirara suas equações, deve ter sorrido. Porque ali, entre as estrelas, não havia fronteiras. Só a eterna dança da matéria, do tempo e da luz. E nós? Nós somos os herdeiros dessa dança. Cada vez que um estudante questiona, que um pesquisador ousa, que um sonhador olha para cima e pergunta: por quê? A centelha de Einstein, e de Hilbert, e de Eddington, brilha novamente. Porque legados não são estátuas.
São perguntas que nunca param de ecoar. E o que dizer daqueles momentos em que o próprio Einstein, já coroado com o Nobel que também honrara Bohr, viu-se diante do espelho de suas próprias dúvidas? Porque a ciência não é feita apenas de consensos, mas de tensões que a tornam viva. Entre eles, a amizade resistiu. Mesmo quando, nos anos 1920, suas visões sobre a mecânica quântica os colocaram em lados opostos do tabuleiro. Bohr, com sua recusa em aceitar a realidade dos fótons como partículas concretas, e Einstein, que desde 1905, sim, aquele ano mágico, já havia plantado a semente dessa ideia revolucionária. E, no entanto, o debate não os dividiu. Pelo contrário, foi no calor dessas discussões, entre as páginas de revistas acadêmicas e os salões do Solvay, que a física se reinventou. Imagine só, em 1920 o disputatiam em Bed-Nauem. Em 1927, a quinta conferência Solvay, onde 17 dos 29 participantes já eram ou viriam a ser laureados com o Nobel. Lá estavam eles, Einstein e Bohr, lado a lado com Marie Curie, Heisenberg, Schrödinger, e sim, até o famoso gato dele, metaforicamente falando. Era a elite do pensamento, reunida não para impor verdades, mas para questioná-las. E enquanto o mundo ainda tentava entender as implicações da teoria quântica, o universo, ironicamente, preparava outra surpresa para Einstein. Porque justamente quando ele achava ter dominado as leis do cosmo, um astrônomo americano, Edwin Hubble, veio com uma descoberta que abalaria até suas convicções mais profundas. As nebulosas não eram apenas nuvens de gás dentro da Via Láctea, eram galáxias inteiras, e estavam se afastando de nós. Quanto mais distantes, mais rápido recuavam. O universo não era estático, como Einstein havia suposto em sua constante cosmológica. Ele estava expandindo. E essa expansão, revelada em 1929, não era um detalhe menor. Era o eco do próprio Big Bang, uma sinfonia de luz e distância que reescrevia a história de tudo. Einstein então fez o que todo grande cientista faz, revisitou suas ideias. Abandonou a constante que antes lhe parecerá necessária e abraçou a dinâmica de um cosmo em movimento. Mas não foi só a física que o chamou de volta aos Estados Unidos em 1930. Foi também o mundo, ou melhor, a urgência de um mundo que começava a se desmontar. Na Califórnia, entre Palmeiras e o céu estrelado de Pasadena, ele encontrou em Caltech não apenas um refúgio intelectual, mas um palanque. Porque Einstein sabia, a ciência, quando mal empregada, poderia se tornar uma arma. E em uma era de militarismo crescente, sua voz pacifista, ecoada por amigos como Upton Sinclair e surpreendentemente pelo próprio Charlie Chaplin, tornava-se cada vez mais necessária. Quem diria que o homem que desvendara os segredos do átomo se emocionaria com uma comédia muda? Mas foi assim, na estreia de Luzes da Cidade, em Los Angeles, Einstein e Chaplin riram juntos, dois gênios unidos pela crença de que a humanidade merecia mais do que guerras. E quando Chaplin visitou seu apartamento em Berlim, pouco depois, selou-se uma amizade que transcenderia oceanos. Porque a ciência, afinal, não é feita só de equações. É feita de pessoas, de escolhas, de momentos em que, diante do abismo, decidimos se construiremos pontes ou muros. Mas a história, como sempre, tinha seus próprios planos. Em 1933, quando Einstein voltou aos Estados Unidos, a Alemanha que conhecera já não existia mais. O país que um dia abraçara sua genialidade agora o expulsava. E assim, entre a glória de suas descobertas e o peso de um mundo à beira do colapso, ele partiu, levando consigo não apenas suas teorias, mas um lembrete urgente. O conhecimento sem humanidade é apenas uma ferramenta vazia. E o legado de Einstein como o universo que ele ajudou a decifrar continua em expansão. Porque algumas ideias, uma vez soltas, nunca mais param de brilhar. Enquanto o mundo se desmoronava sob o peso de suas próprias escolhas, outro tipo de colapso abalava os alicerces da economia global. A quebra da bolsa não foi apenas um número em queda livre, foi o estrondo de um sistema que ruía, levando consigo sonhos, seguranças e o futuro de milhões. Na Alemanha, o desespero se espalhava como uma sombra sobre as ruas outrora vibrantes. Famílias que um dia acreditaram na estabilidade agora contavam moedas com mãos trêmulas. O desemprego não era uma estatística, era o rosto de um pai que não tinha mais o que oferecer aos filhos, a porta fechada de uma fábrica que jamais reabriria. E em meio a esse caos, algo ainda mais sinistro ganhava forma. A promessa fácil de um salvador, a voz rouca de um homem que jurava devolver a grandeza perdida. Sim, eles o chamavam de Führer. Adolf Hitler, com seu discurso inflamado e olhares que prometiam ordem onde só havia caos, subia ao palco da história não como um estadista, mas como um espetáculo de ódio disfarçado de redenção.
O Partido Nacional Socialista não era apenas mais uma sigla nos boletins eleitorais. Era uma máquina de propaganda que transformava medo em fúria e fúria em votos. Em 1932, já eram a maior força política do país. Em 1933, com uma velocidade que deixaria até os mais céticos de queixo caído, Hitler assumia a chancelaria. E o que deveria ser uma democracia? Um eco distante, sufocado pelo barulho das botas marchando. Einstein assistia a tudo isso de longe, mas não o suficiente para não sentir o gosto amargo da traição. A Alemanha que o acolhera como gênio agora o caçava como praga. Sua casa em Berlim foi revirada por mãos que buscavam provas de sua deslealdade, como se a ciência pudesse ser crime. 2 vezes teve que fugir de seu próprio lar, como um ladrão perseguido pela lei. E ele não estava sozinho. Professores, médicos, artistas, a intelectualidade judia era expurgada como erva daninha, arrancada das universidades, dos hospitais, das ruas. O país que um dia orgulhosamente proclamara ser a terra de Goethe e Beethoven agora queimava livros e sonhos no mesmo fogo. Foi então que ele fez o que muitos não ousaram, rompeu. Em Antwerp, com um gesto que era ao mesmo tempo um adeus e um ato de resistência, Einstein entregou seu passaporte alemão na embaixada. Não queria mais pertencer a uma nação que confundia patriotismo com perseguição. A Alemanha de hoje, diria mais tarde, é um lugar onde a liberdade se apaga como uma vela no vento. E assim, como tantos outros que carregavam consigo apenas a bagagem do exílio, ele partiu, desta vez para sempre. Os Estados Unidos, com seus céus abertos e suas promessas de liberdade, tornaram-se mais do que um refúgio, tornaram-se um novo início. Em Princeton, entre os corredores silenciosos do Instituto de Estudos Avançados, Einstein encontrou não apenas um escritório, mas um propósito renovado. Ali, longe das sombras da Europa, ele poderia pensar, criar, desafiar os limites do possível. E foi justamente nesse solo fértil que uma de suas ideias mais ousadas tomaria forma. Junto a Nathan Rosen, um físico judeu-americano de mente brilhante, Einstein se debruçou sobre um conceito que pareceu sair das páginas de um romance de ficção científica. As pontes de Einstein-Rosen, ou, como o mundo viria a conhecer, os buracos de minhoca. Imagine por um instante, o tecido do espaço-tempo dobrando-se sobre si mesmo, criando atalhos entre estrelas distantes, portais que desafiavam a própria noção de distância. Era poesia escrita na linguagem da matemática, e mais do que isso, era um convite para sonhar além do óbvio. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Alemanha de Hitler não sonhava, planejava. O Tratado de Versalhes, que um dia humilhou a nação, agora era rasgado em pedaços. Tanques saíam das fábricas como formigas de um formigueiro infernal. Aviões cortavam os céus em formação ameaçadora. A Áustria foi engolida sem um pio. A Tchecoslováquia despedaçada. E quando as botas nazistas pisaram em território polonês, em setembro de 1939, o mundo finalmente abriu os olhos. Tarde demais. A América, ainda adormecida em seu isolacionismo, resistia à ideia de que aquela guerra era também sua. Até que em um domingo de dezembro de 1941, o céu de Pearl Harbor se encheu de fogo e metal. O Japão, aliado da Alemanha, havia acabado de escrever o prólogo do envolvimento americano no conflito. E Einstein, o pacifista que pregava a razão acima da violência, viu-se diante de um dilema que o perseguiria pelo resto da vida. Porque a ciência, aquela mesma que ele amava acima de tudo, estava prestes a se tornar a arma mais destruidora já criada pelo homem. Em 1939, físicos europeus, muitos deles como Léo Szilard, refugiados como ele, haviam feito uma descoberta que mudaria tudo: a fissão nuclear. A energia contida no átomo não era mais teoria. Era uma realidade palpável, assustadora. E nas mãos erradas, seria o fim de tudo. Einstein sabia disso. E quando Szilard bateu à sua porta com uma carta endereçada ao presidente Roosevelt, ele hesitou, mas assinou. Porque às vezes mesmo os sonhadores precisam acordar. Mesmo os gênios precisam escolher entre o silêncio e a ação. E o mundo, mais uma vez, estava à beira de um abismo. O que poucos compreendiam, e o que hoje nos gelaria a alma, era que a corrida não se tratava apenas de ciência. Era uma disputa contra o tempo, contra a sombra de um regime que transformava descobertas em pesadelos. Enquanto os laboratórios americanos fervilhavam em segredo na Europa, físicos de renome como Werner Heisenberg e Carl Friedrich von Weizsäcker trabalhavam sob a bandeira suástica. Não por escolha, mas por coerção. Não por paixão, mas por medo. O Uranverein, o clube do urânio nazista, avançava e cada cálculo, cada equação resolvida, poderia selar o destino de milhões. Einstein conhecia esse terror. Sabia que se Hitler colocasse as mãos naquela energia primeiro,
O mundo assistiria não a uma guerra, mas a um extermínio sistemático, uma aniquilação sem precedentes. Por isso, quando a carta chegou às mãos de Roosevelt, não era apenas um alerta, era um grito de socorro disfarçado de ciência. Uma única bomba desse tipo transportada por barco e explodida em um porto, poderia destruir todo o porto e parte do território adjacente, escreviam. As palavras eram frias, mas a urgência queimava. E então o Manhattan Project nasceu, não como um triunfo, mas como uma necessidade sombria. Sob o comando de J. Robert Oppenheimer, um homem cuja genialidade só era superada por sua consciência atormentada, cientistas de todo o mundo se reuniram em Los Alamos, no deserto do Novo México. Ali, entre cercas eletrificadas e codinomes, eles desvendavam os segredos do átomo enquanto o peso moral daquilo que criavam os esmagava. Agora me tornei a morte, a destruidora de mundos, murmuraria Oppenheimer mais tarde, citando Bhagavad Gita. Não era dramatismo. Era profecia. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a resistência agia. Em fevereiro de 1943, comandos britânicos e noruegueses infiltraram-se na planta de água pesada de Vemork, sabotando o coração do programa nuclear nazista. Era uma batalha silenciosa, travada nas sombras, onde cada grama de urânio enriquecido roubado dos alemães era uma vida salva. Mas o relógio não parava. E em 16 de julho de 1945, no deserto de Alamogordo, o mundo mudou para sempre. Às 5h29 da manhã, o Trinity Test iluminou o céu como um segundo sol. Uma bola de fogo de 600 metros de largura ergueu-se sobre a Terra, seguida por uma onda de calor capaz de derreter areia em vidro. Os observadores a quilômetros de distância sentiram o chão tremer. Oppenheimer, imóvel, viu seu trabalho concretizado, e seu pior pesadelo também. Agora sabemos que é possível, disse o general Leslie Groves, o homem que supervisionava o projeto. Mas a pergunta que ecoava não era se usariam a bomba, mas quando. O Japão já estava de joelhos. Suas cidades eram cinzas, sua marinha, destroços no fundo do Pacífico. Mas os estrategistas em Washington calculavam, uma invasão ao arquipélago custaria 1 milhão de vidas americanas. Então, em 6 de agosto, o Enola Gay sobrevoou Hiroshima. Às 8h15, Little Boy detonou a 600 metros do solo. Em um instante, 75 mil pessoas evaporaram. As que sobreviveram ao calor foram consumidas pelo fogo. As que escaparam do fogo pela radiação. 3 dias depois, Nagasaki conheceu o mesmo destino. Desta vez foi o Fat Man, uma bomba de plutônio, ainda mais mortal em sua precisão cruel. Einstein, que havia assinado a carta que iniciou tudo aquilo, agora se recostava em sua cadeira, os olhos perdidos no vazio. Eu poderia ter queimado minha própria mão pela qual escrevi aquela primeira carta, confessaria mais tarde. A ciência que ele ajudara a libertar do papel havia se tornado um Deus implacável, indiferente à moral. E o mundo, que antes temera o átomo, agora aprendia a temer a si mesmo. Quando o Japão se rendeu, em 15 de agosto, não foi por causa das bombas. Foi porque, pela primeira vez na história, a humanidade entenderá que havia criado algo capaz de apagar sua própria existência. Não havia mais vitórias. Só sobreviventes. E uma pergunta que nunca mais nos abandonaria: o que fizemos? Os anos o haviam marcado. Próximo dos 70, Einstein carregava não apenas o peso da idade, mas o fardo de uma pergunta que o perseguia desde Hiroshima. Até onde pode ir o conhecimento quando as mãos que o empunham tremem? A fama que outrora o envolvera como um manto de glória, agora se transformará em uma armadura incômoda. Princeton, com suas torres góticas e salões silenciosos, era ao mesmo tempo refúgio e prisão. Ainda há tanto a fazer, murmurava entre os corredores do Instituto de Estudos Avançados, enquanto as mãos, outrora ágeis, hesitavam sobre equações que teimavam em não se render. Foi ali, entre a névoa da Guerra Fria e o eco de um mundo que ainda se reconstruía, que ele se debruçou sobre o maior enigma de sua carreira, a teoria do campo unificado. Não era apenas mais uma fórmula. Era uma busca desesperada por ordem em meio ao caos que ele mesmo ajudara a desvendar. Em 1950, as páginas da Scientific American carregaram sua voz como um manifesto. A natureza não é um conjunto de forças em conflito, mas uma sinfonia única. E eu busco sua partitura. Gravidade, eletromagnetismo, o tecido curvado do espaço-tempo, tudo deveria se encadear em uma única equação, elegante como um verso de Goethe, implacável como as leis que governam as estrelas. Mas a história da ciência não se escreve com genialidade sola. Meio século de tentativas de Maxwell a Schrödinger, de Planck a Dirac, havia provado que a unidade era uma amante inconstante. Cada avanço revelava novas fraturas.
Cada equação, um beco sem saída. Einstein sabia disso. Sabia que seus rascunhos, cheios de riscos e anotações febris, poderiam muito bem terminar na gaveta, como tantos outros antes dele. Ainda assim persistia. Se não eu, quem? Se não agora, quando? E enquanto o mundo via como um ícone, o sábio de cabelos rebeldes, o profeta da relatividade, a figura que dividia palcos com Chaplin e assinava manifestos ao lado de Russell, ele se consumia em silêncio. A geometria diferencial, sua aliada na juventude, agora se revelava um labirinto. Superfícies suaves, curvas do espaço-tempo, simetrias ocultas. Tudo parecia conspirar contra a simplicidade que ele tanto almejava. Deus não joga dados, dissera certa vez, desafiando a mecânica quântica. Mas e se o universo, afinal, fosse um jogo de regras tão complexas que nem mesmo ele pudesse decifrá-las? A América do pós-guerra, eufórica com sua vitória e aterrorizada com seu próprio poder, transformará Einstein em algo que ele nunca quisera ser, um símbolo. Seu rosto estampava capas de revistas, seu nome era invocado em debates políticos, suas cartas, milhares delas, arquivadas na Universidade Hebraica de Jerusalém, revelavam um homem dividido entre a ciência e a consciência. Escrevia a amigos sobre paz mundial, a colegas sobre buracos negros, a desconhecidos sobre a natureza de Deus. A vida é como andar de bicicleta, dizia em uma delas. Para manter o equilíbrio é preciso continuar em movimento. Mas o movimento, agora, era lento. Os artigos acadêmicos, quase 300 ao longo de 55 anos, já não jorravam como antes. Os livros, antes escritos com a urgência de quem tem algo a provar, agora eram compilações, revisitações, tentativas de tornar acessível o que sempre for hermético. Traduzidos para dezenas de línguas, lidos por estudantes de Tóquio a Buenos Aires, suas palavras cruzavam fronteiras que os homens ainda sonhavam transpor. Ainda assim, algo faltava. Talvez fosse a certeza de que, no fim, a teoria unificada escaparia a ele. Talvez fosse o peso de saber que, enquanto o mundo o idolatrava, a física já seguia adiante com Heisenberg e suas incertezas, com Bohr e seus átomos rebeldes, com uma nova geração que não temia o caos, mas o abraçava. Eu me tornei um anacronismo, confessou certa vez a um discípulo, um homem do século XIX perdido em um laboratório do século XX. E, no entanto, ali estava ele. À mesa de trabalho, com a luz da manhã filtrando pelas janelas de Princeton, traçando equações que talvez ninguém mais entendesse. Não por glória, não por legado, mas porque, no fundo, ainda acreditava que em algum lugar além dos números, existia uma verdade tão simples e tão bela que, ao encontrá-la, até mesmo um Deus cético como ele teria que se render. Mas se há algo que une todas essas camadas de um homem tão complexo, o físico, o filósofo, o pai, o exilado, é justamente a humanidade que transborda de suas palavras. Não importava se falava de Deus, da ciência ou da justiça, Einstein acreditava que, no fundo, todas as grandes questões se resumiam a uma só: como viver com dignidade em um mundo que insiste em nos dividir. E é por isso que suas cartas, seus ensaios, seus discursos recolhidos nas edições publicadas desde os anos 1980 pela Princeton University Press não são apenas documentos históricos. São testemunhos. Páginas onde a genialidade e a vulnerabilidade se entrelaçam, revelando um homem que, mesmo cercado pela fama, nunca deixou de questionar. Não tenho talentos especiais, escreveu certa vez a um amigo, sou apenas apaixonadamente curioso. Uma modéstia que, vinda de quem veio, soa quase como uma provocação, ou um convite para que também nós ousemos olhar o mundo com os mesmos olhos ávidos. Imagine entrar em sua casa em Princeton nos anos 1930. Nada de opulência, nada de ostentação. Apenas um piano de cauda, desgastado pelo uso, onde dedilhava Bach e Mozart como se fossem orações. As paredes, quando muito, adornadas por uma equação rabiscada em um pedaço de papel ou uma foto desbotada dos filhos, Hans e Eduard, cuja história é tão marcada por luzes e sombras quanto a do próprio pai. O divórcio de Mileva em 1914 havia deixado cicatrizes. Eduard, o mais novo, lutaria por anos contra a esquizofrenia, uma batalha que Einstein acompanharia com uma dor silenciosa, financiado seus tratamentos na Suíça mesmo após a fuga para os Estados Unidos. Hans, o primogênito, encontraria refúgio na América, mas a distância geográfica nunca apagaria a distância emocional. Pai e filho são como dois planetas, confessaria Einstein em uma carta, giram em órbitas distintas, mas o mesmo sol os ilumina. E que sol era aquele? Talvez a música, que para ele era tão vital quanto as equações. Ou Elsa, sua segunda esposa, que o acompanharia até os últimos dias, mesmo quando a doença a consumia.
Ou ainda a política, sim, a política. Esse terreno minado onde Einstein, o pacifista, o sonhador de um governo mundial, se viu obrigado a escolher lados. Admirava Gandhi, cuja resistência não violenta lhe parecia a única resposta possível à barbárie. Mas também entendia com amargura que o mundo não era feito para idealistas. O capitalismo, escreveu em 1949, é um sistema que produz riqueza, mas também miséria. O socialismo, por sua vez, pode oferecer justiça, mas corre o risco de sufocar a liberdade. Uma tensão que o perseguiria até o fim, assim como a desconfiança do FBI que o vigiou por décadas, acumulando um dossiê de mais de 1.400 páginas, como se a mente que desvendara os segredos do universo pudesse ser reduzida a suspeitas mesquinhas. Judais para ele não era uma questão de dogma, mas de identidade. A Bíblia é uma coleção de lendas primitivas, porém fascinantes, dizia sem ironia, apenas com a curiosidade de quem via na tradição um fio condutor para entender a humanidade. Quando o nazismo ascendeu, essa identidade se tornou uma armadura. Em 1933, ao deixar a Alemanha, levou consigo não apenas suas anotações, mas a certeza de que o ódio não poderia ter a última palavra. Sua adesão ao sionismo não era cega, era pragmática, compassiva. Visitou a Palestina nos anos 1920, quando ainda era um mandato britânico, e viu ali não um projeto colonial, mas um refúgio para um povo que, como ele, conhecia o gosto amargo do exílio. Em 1925, foi um dos primeiros a integrar o Conselho da Universidade Hebraica de Jerusalém, um gesto que décadas depois, se transformaria em legado. Quando Israel nasceu em 1948, após o horror do Holocausto, Einstein celebrou, mas recusou a presidência oferecida em 1952. Não sou adequado para isso, justificou, e minha idade não me permite assumir responsabilidades tão pesadas. A verdade, porém, era mais profunda. Ele sabia que a política, mesmo a mais nobre, exige concessões que sua consciência não estava disposto a fazer. E quando a jovem nação mergulhou na guerra, primeiro em 1948, depois na crise de Suez em 1956, seu coração se partiu. A violência, escreveu a um amigo, é a admissão de que todos os outros meios falharam. Palavras de um homem que até o fim, acreditou que a razão poderia vencer a barbárie. Hoje suas cartas seguem falando. Não como relíquias, mas como faróis. Em um mundo ainda rasgado por nacionalismos, por guerras, por desigualdades, elas nos lembram que a genialidade não está apenas em decifrar o cosmos, mas em escolher, todos os dias, que tipo de humanidade queremos ser. Einstein fez sua escolha. E se há uma verdade que suas palavras nos legaram é esta: a curiosidade, quando aliada à compaixão, pode mudar o mundo. Resta saber se teremos a coragem de segui-lo. A morte não chegou como um golpe súbito, mas como um eco de uma vida que já havia dado tudo. Em 1948, o corpo de Einstein resistiu a um primeiro aviso, um aneurisma na aorta abdominal, essa artéria monumental que, como um rio subterrâneo, sustenta a própria essência da vida. Ele sabia dos riscos, o cigarro, a pressão alta, o colesterol teimoso. Mas quem poderia culpar um homem que, entre equações e cartas por paz, esquecia de cuidar do invólucro que abrigava sua mente? A ciência o salvou uma vez. A história, porém, já havia escrito seu final. Quando o aneurisma se rompeu em abril de 1955, não houve clamores por milagres. Einstein, aos 76 anos, recusou a cirurgia de emergência. É de mau gosto prolongar a vida artificialmente, teria dito, com a mesma clareza com que desvendava os mistérios do universo. Não era resignação, era coerência. Um homem que passará a existência questionando os limites da matéria não temeria o limite final. Morreu como viveu, no controle de sua própria equação, rodeado pelos livros e papéis que eram sua verdadeira pátria. O que veio depois foi quase tão extraordinário quanto sua vida. Seu cérebro, esse órgão que desafiara as leis da física, foi cuidadosamente removido, com permissão da família, por um patologista que, talvez sem perceber, estava diante da última grande experiência einsteiniana. Estudos posteriores revelariam algo fascinante: uma densidade anormal de células gliais, aquelas que, como fios invisíveis, conectam os neurônios. Seria essa a arquitetura de sua genialidade? Ou apenas mais um mistério em uma vida feita deles? Seu corpo, cremado, teve as cinzas espalhadas em segredo, como se até na morte ele recusasse ser um monumento, preferindo dissolver-se no vento, átomo por átomo, tal qual a energia que tanto estudou. Mas como conter um homem assim à Terra? Seu nome já era sinônimo do século XX, um adjetivo para o incomensurável, einsteiniano. E no entanto sua trajetória não começou nos holofotes,
mas na quietude de um jovem nômade, um alemão de nascimento, italiano por herança, suíço por escolha. Filho de pais que sonhavam com negócios e encontraram na bancarrota a liberdade para que o filho sonhasse maior. Aos 17 anos, renegado pela escola alemã, ele cruzou a fronteira para Zurique, onde a escola politécnica se tornaria seu porto. Não era o aluno exemplar. Era o que questionava demais, o que perdia aulas para devorar Maxwell ou tocar violino, o que desafiava professores com uma teimosia que só o tempo revelaria como visão. E então, 1905. Annus Mirabilis. 4 artigos em 6 meses, qualquer um deles bastaria para imortalizá-lo. A luz não era onda nem partícula, mas ambas. Os átomos antes teorias ganhavam corpo. O tempo, esse tirano, curvava-se ao espaço. E a energia? A energia escondeva-se na matéria, espera por uma equação simples o bastante para caber em um cartaz, I igual mc sobrescrito 2. O universo nunca mais seria o mesmo. Nem a humanidade. A fama chegou como um trem desgovernado. Berlim o coroou, o Nobel o consagrou, mas Einstein, irônico, recebeu o prêmio não pela relatividade, mas pelo efeito fotoelétrico, como se o comitê temesse premiar uma revolução tão grande. Ele, porém, já olhava além. A teoria geral da relatividade, concluída em 1915, não era só ciência, era poesia cósmica. O espaço-tempo dançava ao redor dos planetas, e a gravidade não era força, mas a curvatura de um tecido invisível. Quando um eclipse em 1919 comprovou suas previsões, o mundo inteiro soube. Aquele homem de cabelos rebeldes havia reescrito as regras da realidade. Mas a história, cruel, não lhe poupou o peso de ser gênio em tempos sombrios. Nos anos 1920, enquanto multidões o aclamavam como um profeta moderno, ele via a Europa rasgar-se em nacionalismos. Em 1933, com os nazistas no poder, não hesitou, renunciou à cidadania alemã e partiu para os Estados Unidos, onde Princeton se tornaria seu último refúgio. Aqui pelo menos posso falar sem ser preso, brincava, enquanto trabalhava em uma equação ainda maior, a da unificação das forças da natureza, seu sonho inacabado. E então veio a carta, aquela que mudaria tudo. Em 1939, com a sombra da guerra se estendendo, ele assinou um documento alertando Roosevelt. A fissão nuclear não era mais teoria. Os nazistas poderiam construir a bomba. Einstein, o pacifista, vira-se obrigado a escolher entre o horror certo e o risco maior. Quando Hiroshima e Nagasaki ardiam em 1945, ele não comemorou. Se soubesse que os alemães não teriam sucesso, não teria movido um dedo, confessaria depois. A ciência que salvara o mundo também o condenara. Nos anos que se seguiram, enquanto a Guerra Fria dividia planetas, ele usou sua voz para divertir. A bomba mudou tudo, menos nossa maneira de pensar. Defendeu o sionismo, mas rejeitou o nacionalismo cego. Pregonou um governo mundial antes que a humanidade se autodestruísse. E entre uma palestra e outra, ainda encontrava tempo para escrever a uma criança. A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeiras. Quando partiu, deixou mais do que teorias. Deixou um legado de humanidade em tempos desumanos. Um lembrete de que a verdadeira inteligência não está em decifrar o universo, mas em escolher, a cada dia, que tipo de futuro merecemos. Einstein fez sua parte. Agora, a pergunta é nossa. Teremos a audácia de seguir seu exemplo? Nagasaki, 1945. O nome soa como um eco sombrio na história, um ponto de virgada onde a ciência e a ética colidiram com força devastadora. Einstein, que havia assinado a carta que ajudou a impulsionar o projeto Manhattan, agora olhava para as cinzas de Hiroshima e Nagasaki com um peso que nenhum prêmio, nenhuma equação poderia aliviar. Não foi o cientista que falou então, mas o homem. O homem que, tendo escapado das garras do nazismo, compreendia melhor do que ninguém o custo da indiferença. Com coragem rara, usou sua voz não para justificar a guerra, mas para advertir contra seu futuro. Se eu soubesse que os alemães não conseguiriam desenvolver a bomba atômica, não teria movido um dedo, confessaria mais tarde. Sua luta não era pela vitória de uma nação, mas pela sobrevivência da humanidade. Ele falava em nome de um povo que conhecia a dor do exílio e da perseguição. Como sobrevivente indireto do Holocausto, muitos de seus parentes não tiveram a mesma sorte. Carregava consigo a responsabilidade de quem testemunhou o pior da natureza humana e ainda assim, escolheu acreditar em sua redenção. Quando partiu, em 1955, não era apenas o físico mais celebrado de sua época. Era um farol em meio ao caos, um gênio que transformou dúvidas em deslumbramento e equações em esperança. Sua ausência deixou um vazio, mas também um desafio.
O que faríamos com o mundo que ele ajudou a desvendar? Imagine o século XX sem Einstein. Sem a relatividade, sem a teoria quântica, sem a audácia de questionar o óbvio. A física, a matemática, a cosmologia, campos inteiros teriam seguido caminhos diferentes, talvez mais lentos, talvez menos ousados. Ele não apenas antecipou o futuro, ele o redefiniu. E hoje, quando olhamos para as estrelas ou debruçamo-nos sobre os mistérios do átomo, é seu legado que nos lembra: a verdadeira revolução não está em dominar a natureza, mas em compreender nosso lugar dentro dela. Então, aqui está a pergunta que permanece no ar, tão urgente quanto suas equações. O que você faria com esse conhecimento? Einstein nos deixou as ferramentas, mas a escolha é nossa. Seremos meros espectadores da história, ou, como ele, ousaremos moldá-la? O gênio partiu, mas sua pergunta segue ecoando, e a resposta, meu caro leitor, começa com você.